Voltando para Rio Negro. Rio Negro tem Bariloche, que todo mundo conhece, então não vou me ater a ficar falando muito de Bariloche, tá? É lindo, tem neve, tem os cerros, é onde os brasileiros mais gostam de estar, né? O que eu vou falar é de um cantinho dentro de Bariloche, que é mais afastado do centro, que chama Villa Los Coihues. É tipo assim, um refúgio, tá? Tem o Lago Naué-Huapi e tem outros vários lagos na região de Bariloche. Um deles é o Lago Gutiérrez. E essa Villa Coihues está de frente para o Lago Gutiérrez. Qual é a vantagem de repente, você se hospedar aí e não se hospedar na cidade de Bariloche? Se você curte ficar num lugar mais sossegado, mais tranquilo, cheio de trilha, onde não tem aquele burburinho da cidade o tempo inteiro, essa região é muito legal. Ela está a 15 quilômetros do centro de Bariloche, então dá tranquilamente para ir passear quando tiver vontade. Ela está grudada no Cerroto, grudada na parte mais alta da região de Bariloche, que ainda pode-se até dizer, como se fosse um município, né? Tem uns espelhos d'água lindíssimos, muitos caminhos para percorrer. E ali é um ponto legal, porque fica no meio de onde está o Puerto Pañuelos, que a gente chama, que dali saem todas as navegações para se fazer na região de Bariloche. Tá? Saindo de Bariloche, a gente vai, vamos dizer, descendo para o sul de novo. A uns 120 quilômetros tem um povoadinho muito, muito simpático, que chama El Bolsón. El Bolsón é tipo assim, aquela vila com jeito de meio hippie, cheio de feirinha, trilhas, bosque, cachoeira. Tem um lugar maravilhoso que chama El Cajón del Azul, que é assim de uma natureza fantástica, tudo isso ainda na cordilheira, tá? Tem aquela vibe meio alternativa, assim. O que tem de super interessante no Bolsón? O Bolsón, ele é um povoado que está cravado no meio de um monte de montanhas. Ele é cercado por montanhas. Então, o que acontece no Bolsón? Ele tem um bioma próprio ali, tá? Se começa a chover, chove muito, porque justamente por estar envolto por essas montanhas, né, a chuva pode ser longa. Não tem vento, porque as montanhas protegem do vento. Tem o que a gente chama outro cerro ali, que é muito legal, que é o Cerro Piltriquitron, que a gente chama de El Piltri, para diminuir um pouquinho, que no inverno enche de neve, e no verão dá para fazer ele inteiro e subir, e tem refúgios, inclusive, para quem quiser fazer o caminho até o cume, né, até chegar lá em cima. E dá para dormir uma noite ou duas, né, no refúgio e no outro dia descer. E uma coisa muito legal, houve um incêndio muito, muito grande, e não me lembro bem o ano agora, muito, muito grande, que queimou, como acontece muito na cordilheira, isso dos incêndios, queimou grande parte do Cerro Piltri. Então, fizeram como uma intervenção artística com artistas argentinos e alguns estrangeiros, em que usaram os troncos que morreram, das árvores que morreram nesse incêndio, como material para obras de arte. Então, subindo até uma parte do cerro, até metade mais ou menos, se eu não me engano, ali você tem toda essa experiência dessa galeria a céu aberto, feita com esses troncos. É muito lindo mesmo. E pouquíssima gente conhece. Depois, para quem quiser ou gostar de esquiar, também tem aonde esquiar nessa região, no Cerro Perito Moreno, que não é o que está lá no Calafate, tá? Não é o glaciar, é uma outra montanha que tem esse mesmo nome. Então, é um cerro pouco conhecido, é uma estação de esqui pouco conhecida. Por ser pouco conhecida, ela é bem mais econômica e não deixa de ser linda, porque ela tem uma vista diferente que a gente não tem das outras estações de esqui da região da Cordilheira, tá? Além do que tem um restaurante delicioso ali, para quem quer ir. É bem gostoso mesmo. E a vantagem é que fica bem menos cheio, né, gente? Porque ao ser menos conhecido, tem menos turistada e bem mais sossegado. Depois, o que acontece em Rio Negro?
novamente, olhando para o mapa, a gente tinha aqui naquele cantinho que eu falei Neuquén, né? E se fosse dizer assim, aqui do lado está Rio Negro. Rio Negro está uma parte na cordilheira e a outra parte vai dar no Oceano Atlântico. Então, isso acontece com Rio Negro, com Chubut e vai acontecendo até a última, que é Terra del Fuego. Então, de Rio Negro, você pode ir da cordilheira até o mar. E aí vem outra surpresa. O mar, o Oceano Atlântico, guarda alguns lugares maravilhosos de praia na Patagônia. Então, para quem quiser vir no verão, tem também como aproveitar a praia por aqui. A Patagônia não é só inverno. É uma das coisas que eu gosto muito de desmistificar é isso. Se bem a paisagem do inverno é muito linda por causa da neve, a Patagônia não é só inverno. De repente, dá para curtir muito mais vindo na primavera, no verão ou no outono, porque você não sente tanto frio, no verão até calor, bem calor, como eu falei para vocês, e abre para outras coisas, abre para fazer outro tipo de atividade, para estar em contato com uma natureza que quando está muito frio a neve tapa, para ver fauna que quando está muito frio desaparece, né, se esconde. Então, voltando, a gente tem o Oceano Atlântico e umas praias patagônicas em Rio Negro que são maravilhosas. A mais conhecida é Las Grutas, que não tem praia curta, uma praia pequena e já o mar. Qual é a vantagem de Las Grutas? É que ela tem mar morninho, gente. Aqui na Patagônia, mar morninho é assim, um achado, não existe mar morninho na Patagônia, é mar gelado mesmo. E Las Grutas, o mar de Las Grutas tem uma temperatura bem gostosa, é a única, tá? O único lugar em toda a Patagônia de praia que tem essa possibilidade. Depois, tem um segredo que é assim, quase ninguém conhece, que chama Bahia Creek. A Bahia Creek é uma praia isolada, com falésias, dunas, mar super calmo, quase sempre está deserta e ela está sendo ela foi descoberta há muito pouco tempo como destino turístico e ela está começando a ser trabalhada, mas sem perder essas características. Então, para quem gosta desse tipo de lugar, praia assim prístina, a Bahia Creek é o lugar. Tem inclusive empreendimentos que estão fazendo lá de hospedagem, mas continuando com essa vibe assim, mais tipo domos, não pouca gente, sabe? Muito, muito legal. E descendo um pouquinho mais ainda, já chegando quase em Chubut, pertinho de Chubut, de novo olhando lá no mapa, a gente tem um lugar que chama Plajas Douradas, que também é outra praia deliciosa, que tem muita praia, a praia é bem grande e é também bem ainda mais selvagem. Já tem mais infraestrutura que Bahia Creek, mas ainda não tem como Las Grutas. É um meio termo ali, tá bom? Isso tudo também vocês podem fazer de carro, de uma ponta na outra, ou uma dica muito legal é pegar o trem patagônico. Tem um trem que sai de Bariloche e atravessa todo o steppe e vai até Viedma. Viedma é a capital da província de Rio Negro e está na beira do mar. Então, dá para fazer esse passeio, se quiser, ir num dia, voltar no outro, ficar 2 dias e conhecer o litoral patagônico da região da província de Rio Negro. Outro detalhe também, Rio Negro, Chubut e daí para baixo já começaram a surgir há alguns anos alguns vinhedos muito bons. É um vinho diferente do vinho que tem em Mendoza, tá? Mas é um vinho delicioso e são vinhedos boutique. Nessa região também, a gente chama do Alto Vale, a gente tem desde a cordilheira até a estepe, vários vinhedos. Alguns deles abrem para visitação, outros têm que arrumar com o tempo.